Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de seguir com a franquia God of War, mas seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos agora. Hoje é dia de voltar ao passado com God of War Ascension. O jogo original foi lançado em 2013 como exclusivo do PlayStation 3. Esse é o começo cronológico, com acontecimentos na linha do tempo que ocorrem muito tempo antes do primeiro jogo da franquia, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Mas eu achei interessante fazer o vídeo do primeiro God of War antes, porque ele apresenta melhor toda a história de Kratos para o jogador. O importante é que, daqui pra frente, a saga segue uma linha cronológica apresentada em games e em quadrinhos. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E as cenas do game são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Antes de Kratos se tornar o deus da guerra ao derrotar Ares no primeiro God of War, ele teve vários outros confrontos tentando acabar com os seus tormentos. Essa história se passa anos antes de Kratos matar o deus da guerra. Nesse período, Ares ainda estava vivo e fazia pouco tempo que Kratos tinha renunciado à sua jura de sangue. Mas milhares de anos antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, existiam os primordiais, os primeiros seres a forjarem a Terra, e eles entraram numa guerra pela eternidade. Foi a partir disso que montanhas e mares surgiram, e dessa guerra também surgiram as Fúrias. As Fúrias são 3 irmãs, que nasceram a partir do sangue gerado pela castração do deus primordial Uranus, o pai do titã Cronos e avô de Zeus. As Fúrias não são titãs, nem deusas, nem mortais. Elas não obedecem ninguém, são apenas guardiãs da honra, executoras do castigo, a ruína dos traidores. Elas existem por eras, até a Era dos Deuses. Mas existem apenas para punir os que consideram culpados, os traidores. O primeiro a sofrer nas mãos das Fúrias foi o Hecatonquiro, porque ele fez uma jura a Zeus e o traiu. E a morte não seria o suficiente. O traidor merecia a tortura eterna. Ele se tornou um exemplo do que aconteceria aos que traíam uma jura a um deus. Algo como Kratos fez ao quebrar o seu laço com Ares, ao oferecer a sua vida em troca de ajuda e depois, independente do que houve, ele quebrou essa jura. Ele fez um juramento de lealdade com Ares, mas o renegou depois da morte da sua família. E agora Kratos deveria ser punido pelas Fúrias. A história começa com Kratos capturado e acorrentado, preso pelas Fúrias por renegar o seu juramento com o deus da guerra Ares, numa prisão feita no corpo inerte do gigante Hecatonquiro. Enquanto estava preso, Kratos é recebido por uma das Fúrias, Megera, que queria puni-lo, queria continuar um confronto que já estavam tendo. E como as suas irmãs não estavam ali para interferir, Megera começa a atacá-lo. Mas Kratos recupera o seu fôlego e começa a se aproveitar dos ataques da própria Megera para contra-atacar. Kratos consegue soltar as suas correntes, revelando que elas eram as próprias Lâminas do Caos, as suas armas dadas a ele por Ares. E com elas, Kratos ataca. Uma perseguição começa ali mesmo na prisão dos condenados, com Megera usando seus insetos para infectar outros prisioneiros para atacar Kratos. Mas o fantasma de Esparta supera esses obstáculos, forçando Megera a infectar agora o próprio Hecatonquiro. Com os seus insetos, a fúria infecta uma das mãos do Hecatonquiro, a transformando num monstro insectoide. Mas Kratos supera o monstro, o que faz Megera infectar outras partes do corpo da gigantesca criatura.
Logo, Kratos estava enfrentando o próprio Hecatonquiro inteiro. No meio dessa luta pelo gigante, Kratos entra numa sala da prisão e misteriosamente acaba se vendo em outro lugar. Um quarto cheio de mulheres atraentes que começam a seduzi-lo. Por um momento, Kratos quase foi seduzido, mas ao olhar para o anel de uma delas, ele percebe que estava sendo enganado. Aquilo era uma ilusão das fúrias. Então Kratos a ataca, revelando que a responsável pela ilusão era outra das irmãs fúrias. Era Tisífone. Megera interrompe, atacando Kratos, dizendo que a luta era dela. Todas queriam acabar com o fantasma de Esparta com as suas próprias mãos, mas Kratos não dá chance e destrói todos os insetos e as criaturas de Megera. E mesmo a fúria tomando conta da cabeça do próprio Hecatonquiro agora, ela não era páreo para Kratos com as suas lâminas do caos. Assim, Megera é destruída e morta. Ao matar Megera, Kratos pega do corpo dela um tipo de espelho, algo que já era dele. Então Kratos começa a se lembrar do início daquela perseguição, algo que começou 3 semanas antes, pouco tempo depois dele ter quebrado o seu elo com Ares. Acontece que 3 semanas atrás, Kratos estava na sua casa, sozinho e refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele tenta pegar um tipo de colar e um anel da sua falecida família, mas ao tocá-lo, eles simplesmente desaparecem. Nesse momento, um homem misterioso numa forma sombria aparece, dizendo que a mente de Kratos estava confusa. De repente, de trás dele surge Lisandra, a esposa falecida de Kratos. E quando ele se preparava para segui-la, o homem sombrio o impede. Segundo ele, os pensamentos de Kratos o estavam enganando, mas ele podia ajudá-lo. O homem, então, entrega a Kratos o mesmo colar e o anel que ele tentou pegar antes, e diz para Kratos se concentrar naqueles objetos, e assim ele poderá se livrar das suas ilusões. Então, fazendo isso nesse momento, Kratos enxerga a verdade. Ele não estava na sua casa, mas sim numa outra casa abandonada qualquer. O homem diz que Kratos vai precisar aprender a lidar com essas ilusões e superar aquelas mortes para poder trilhar o caminho da sua liberdade. Liberdade das fúrias que o perseguiam sem parar em nome de Ares, além da liberdade do seu vínculo com o próprio deus da guerra. Kratos estava confuso com tudo isso, a sua mente estava confusa, e rapidamente ele volta a ver Lisandra fora da casa e vai atrás dela. Kratos estava transitando entre uma mente sã e a insanidade. Mas a conversa é interrompida quando o homem sombrio sente as fúrias se aproximando. Ele diz que as fúrias não devem saber que ele conversava com Kratos ainda, então ele vai embora, dizendo que o fantasma de Esparta deve ir até Delfos, procurar pela oráculo, e ali ele vai encontrar a verdade. Desse jeito, Kratos vai nessa busca e avança enfrentando vários inimigos enviados pelas fúrias para matá-lo. No caminho, inclusive, Kratos banha as lâminas do caos em itens místicos, o chamado Fogo de Ares, e depois no Gelo de Poseidon, conseguindo assim ainda mais poder. Para avançar, Kratos resolve vários quebra-cabeças, principalmente um numa forma de uma serpente gigante que envolve uma torre imensa. É desse jeito que ele chega até a Torre de Delfos. No meio desses quebra-cabeças, inclusive, Kratos consegue banhar as lâminas do caos com os raios de Zeus, ficando ainda mais forte. E ao finalmente resolver o quebra-cabeças da serpente gigante, ele energiza a torre para ativar a passagem até a entrada. E ao chegar ao topo da plataforma, Kratos vê um homem que levava oferendas para ter uma audiência com a oráculo. O problema é que uma criatura aparece e o mata. Era uma mantícora, um ser monstruoso com corpo de leão, rosto humanoide, asas de morcego e cauda de escorpião. Kratos enfrenta a criatura e mata a mantícora. Então, usando os raios de Zeus, ele energiza a plataforma, liberando assim a passagem para finalmente entrar no templo de Delfos. Dentro do templo,
Kratos vê um grupo de escravos movendo uma parte de uma estátua, quando um homem velho e meio corcunda aparece, matando um dos escravos que estavam atrasando a construção da estátua, obrigando o resto a trabalhar mais rápido se não quisessem ter o mesmo destino. Depois disso, o homem usa um tipo de plataforma que desce para os andares inferiores do templo. Kratos então procura uma forma de ativar essa plataforma também, e no caminho inclusive ele consegue mais um poder que o ajudaria na sua jornada, as almas de Hades. Assim, depois de resolver mais alguns quebra-cabeças, Kratos consegue ativar a plataforma e desce até chegar na Câmara da Oráculo, onde aquele mesmo homem velho o esperava. O velho manda Kratos mostrar suas oferendas ao Oráculo, mas Kratos não levou nada, e ele se recusa a oferecer qualquer coisa. Assim, o velho manda os seus escravos expulsarem aquele espartano dali. Mas só de verem os olhos furiosos de Kratos, os escravos preferem fugir dali. Sendo assim, o velho decide lutar ele mesmo. Ele retira a manta que cobria parte do seu corpo, revelando um tipo de outro homem preso no seu tórax. Eles usam um colar para rejuvenescer e partem para cima de Kratos. Eles são Pollux e Castor, dois gêmeos siameses que usurparam o trono da Oráculo de Delfos e passaram a ocupar o seu lugar, se autodenominando como profetas. O colar que eles usam para rejuvenescer é o amuleto de Ouroboros, e o usam para atrasar Kratos também. Mas o fantasma de Esparta consegue superar os obstáculos e chega até onde a Oráculo estava sendo mantida. Ela parecia fraca e não tinha os seus 2 olhos. Então, quando os gêmeos alcançam Kratos, se inicia um grande combate. Só que, durante a luta, os irmãos derrubam a Oráculo num grande abismo, e Kratos faz o mesmo com os dois, se jogando no abismo com eles e os matando. Ao matar Pollux e Castor, Kratos toma para si o amuleto de Ouroboros, que lhe permite manipular o tempo de qualquer coisa. Esse amuleto, inclusive, é o que Kratos recuperaria 3 semanas depois de Megera, antes das lembranças começarem. Kratos segue em frente e vai até a Oráculo. O seu nome é Aletheia. Ela ainda estava viva, mas muito ferida depois da queda. Kratos até tenta usar o amuleto de Ouroboros nela, mas a Oráculo diz que aquele item não tem efeito nela. Sendo assim, ela não tem salvação. Mas a Oráculo já esperava por isso, e afirma que esperava por esse dia. Kratos tem uma visão nesse momento com Lisandra morta, e Aletheia diz que a mente do espartano estava em conflito. Então ela lhe mostra a verdade, mas o alerta de que saber a verdade sempre tem um preço. Aletheia mostra para Kratos o que aconteceu com ele depois da morte da sua família. Ele renegou a sua jura com Ares, e por causa disso, as fúrias o infectaram com ilusões. Kratos vê que o Homem das Sombras disse a verdade, e Aletheia revela que aquele homem é na verdade Orcos, o filho das fúrias. Apesar da desconfiança de Kratos, Aletheia afirma que Orcos é um aliado e fará a sua parte na hora certa. E a única forma de se libertar das ilusões e do seu elo com Ares é derrotando as fúrias. Para isso, ela o orienta a ir em busca da lanterna de Delos, no outro lado do mar, onde estão os olhos da verdade. O problema é que a Oráculo não consegue mais aguentar depois de tudo isso, e sem forças, Aletheia morre. Kratos segue para o seu novo objetivo agora. Na busca pela lanterna de Delos, Kratos vai até um barco no porto de Quirra, e lá encontra Orcos. Dessa vez, pessoalmente, não na sua forma sombria. Orcos revela que ele decidiu trair as fúrias, as suas mães, e ajudar Kratos porque ele considera injusto a jura do fantasma de Esparta e o que fizeram com ele. Acontece que Ares buscava gerar o guerreiro perfeito. Para isso, ele teve um filho com a rainha das fúrias, Alecto. E esse filho era o próprio Orcos. O problema é que Orcos não era um guerreiro e não tinha condições para se tornar um. Sendo assim,
Ares o renegou. As Fúrias deixaram Orcus para ser o guardião das juras dos traidores. E Orcus serviu as Fúrias fielmente, até que descobriu o plano das suas mães. Ares e as Fúrias trabalharam juntos para enganar Kratos para matar a sua própria família. Orcus então buscou o aconselhamento da oráculo Aletheia, que, usando os olhos da verdade, revelou para Orcus o complô de Ares para derrubar Zeus e tomar o Monte Olimpo. Ares queria usurpar o trono de Zeus, mas para isso ele precisava de um guerreiro perfeito, já que deuses eram proibidos de se enfrentarem. Sendo assim, Kratos foi moldado para se tornar esse guerreiro perfeito, para assim derrubar os muros do Olimpo em nome do deus da guerra. Para deixar Kratos em dívida com ele, Ares e as Fúrias elaboraram 3 tarefas de sangue para Kratos cumprir enquanto era servo fiel de Ares. A primeira seria derramar o sangue dos seus inimigos, o que ele fez ao matar o rei dos bárbaros. A segunda tarefa seria derramar o sangue de inocentes, o que Kratos fez durante várias tarefas feitas em nome de Ares. E por fim, a terceira tarefa era derramar o sangue do seu próprio sangue, o que Kratos fez ao matar a sua própria esposa e filha. Quando Orcus toca nesse assunto, Kratos parecia tentar reprimir as lembranças desse passado, de uma forma inconsciente, graças à influência das Fúrias. E Kratos diz que não precisa de ajuda para reparar o seu passado. Então, irritado, Orcus vai embora, enquanto o fantasma de Esparta veleja para o outro lado do oceano. Uma semana depois, ou seja, 2 semanas antes do presente momento, Kratos chegou na ilha de Delos, onde existe uma destruída estátua de Apolo. Ali, Kratos começou a sua busca pela lanterna de Delos, enquanto enfrentava diversas criaturas enviadas pelas Fúrias para matá-lo. Ao chegar na manopla de Apolo, Kratos é pego por outra ilusão, e ele se vê em Esparta. Mas Kratos sabia que aquilo não era real, e ele lutou contra as visões, forçando as Fúrias Tisífone e Megera a se revelarem. Kratos enfrentou as duas juntas, e nessa luta, o fantasma de Esparta conseguiu arrancar um dos braços de Megera, o que explica por que a Fúria tinha tanto ódio do espartano no início da história. E no fim, as Fúrias invocam uma criatura marinha que afunda a lanterna de Delos no oceano. Como resposta a isso, Kratos empala Tisífone, supostamente a matando. E nesse momento, a rainha das Fúrias aparece. Alecto ataca Kratos, o imobilizando com o seu enorme poder. Ela manda Kratos voltar para Ares, mas ele nunca mais vai servir ao deus da guerra. É aí que Tisífone volta a aparecer, revelando que aquela quem Kratos acabou de matar não passava de outra ilusão. Megera, ainda furiosa pela perda do seu braço, aparece buscando vingança, mas Alecto a impede. Ela pretendia forçar Kratos a voltar para Ares, mas o espartano prefere morrer do que voltar a servi-lo mais uma vez. Nesse momento, Orcus aparece, finalmente se revelando como um traidor diante das Fúrias, e ele usa o seu poder para fugir daquele local com Kratos. Assim, longe das Fúrias, Orcus diz que Kratos deve encontrar outro caminho para os olhos da verdade. E para ajudá-lo, Orcus gera uma espécie de pedra de jura que vai ajudá-lo a usar a mesma habilidade de Orcus, a de criar clones das sombras temporariamente. Kratos usa esse novo item e também o amuleto de Ouroboros para avançar por um caminho ainda mais difícil que antes, cheio de inimigos e quebra-cabeças. E usando o amuleto de Ouroboros, Kratos restaura completamente a estátua de Apolo, assim retirando a lanterna de Delos do fundo do mar. Dentro da gigantesca lanterna da estátua, Kratos encontra Orcus mais uma vez, onde ele revela uma estrutura no centro daquela câmara. Ali estavam os olhos da verdade. Os mesmos olhos que antes pertenciam à própria Aletheia, mas que foram cruelmente arrancados pelas Fúrias. Orcus revela então que ele e Aletheia eram amantes.
E quando Aletheia mostrou a Orcus sobre o complô de Ares e as Fúrias, juntos eles decidiram fazer alguma coisa. Orcus e Aletheia pretendiam avisar Zeus, mas quando Ares descobriu, as Fúrias foram atrás deles. Orcus foi levado, enquanto Aletheia teve os seus olhos arrancados. Uma cega Aletheia foi feita prisioneira dentro do seu próprio templo, que passou a ser guardado pelos gêmeos siameses Pollux e Castor. Enquanto os olhos da verdade, aqueles que revelariam tudo que Ares e as Fúrias planejavam fazer, foram escondidos ali, na lanterna de Delos, que fazia parte da, até então destruída, estátua de Apolo. O problema é que os planos de Ares foram atrapalhados quando Kratos renunciou seu juramento com ele. E é por isso que as Fúrias querem que Kratos volte a servir o deus da guerra. Ali dentro da lanterna, Kratos realiza mais uma sessão de quebra-cabeças, até finalmente conseguir abrir a câmara e pegar os olhos da verdade. O problema é que as Fúrias já estavam ali e capturam Orcus e Kratos. Kratos tenta resistir, mas é inútil. As Fúrias o aprisionam e tomam os seus itens, o amuleto de Ouroboros e a pedra da jura de Orcus. E assim, Kratos foi levado para a prisão dos condenados do Hecatonquiro, onde Megera o torturaria e Alecto tentaria convencê-lo a voltar para Ares. Foi assim que Kratos, depois de 3 semanas do início dessa jornada, chegou nesse momento onde ele matou Megera, a primeira das 3 fúrias. Ao recuperar o amuleto de Ouroboros do seu corpo, ele segue em frente, enfrentando mais inimigos. Mas ao passar por uma das construções, ele se vê num cenário diferente. Ele estava em Esparta, diante de um público, e indo até o próprio rei, onde ele o parabeniza pelo guerreiro que Kratos se tornou. E o rei estava pronto para condecorá-lo. Mas Kratos percebe o anel no dedo do rei e percebe que era outra ilusão. Kratos ataca, revelando a fúria Tisífone. Tisífone se retira e Kratos vai atrás dela. No caminho, Kratos encontra um prisioneiro que tinha uma certa obsessão por registrar todos os acontecimentos. E ele reconhece Kratos como sendo o espartano que Orcus comentou, indicando que ele conhece o guardião das juras. Esse prisioneiro é o primeiro homem preso ali pelas Fúrias, e ele tem registrado tudo desde então. No início, as Fúrias eram duras, mas justas com os seus prisioneiros. Só que algo mudou depois que elas começaram a ser influenciadas por Ares. Mesmo assim, Orcus era fiel a elas, até ver o que fizeram com Kratos. O fantasma de Esparta, mesmo assim, não confiava ainda em Orcus, dizendo que não pediu ajuda. Mas o prisioneiro lembra que ele não pediu, mas recebeu ajuda mesmo assim. Com isso em mente, Kratos segue até encontrar Tisífone finalmente. A Fúria invoca uma criatura espectral alada chamada Daemon. Kratos então é encurralado por Daemon, mas consegue arrancar algo dele. Era a Pedra da Jura de Orcus. Assim, Kratos segue e entra em outra ilusão. Dessa vez com a sua própria casa. Ali, Kratos se vê no espelho e percebe que a sua pele estava normal, sem as cinzas que o envolviam. No quarto ao lado, ele vê uma visão calorosa, a sua filha Calíope dormindo. Com essa visão, Kratos faz algo que ele nunca fez desde o trágico incidente. Ele sorri. Kratos beija sua filha e deixa o seu colar na mesa ao lado. Então Lisandra vai até ele e recebe o seu marido. Eles deixam Calíope dormindo e vão para a cama. O problema é que Lisandra estava usando um anel. O mesmo anel que Kratos sempre vê quando está numa ilusão. Era o Anel das Fúrias. Sendo assim, Lisandra revela sua verdadeira forma. Era Alecto, dizendo que logo Kratos vai esquecer o que é real e o que é ilusão. E que, se ele aceitar voltar para Ares, ele poderia ficar com a sua família para sempre. Mas Kratos se recusa a viver numa ilusão. Ele não quer viver uma mentira.
e prefere a dura realidade do que a covardia da ilusão. Sendo assim, um combate se inicia. Alecto tenta prender Kratos mais uma vez, mas ele usa a pedra de Orcus para escapar, e ainda consegue pegar os olhos da verdade que estavam no cinturão de Alecto. Tisífone aparece para ajudar a irmã e tenta impedir os avanços de Kratos usando mais ilusões. Mas agora ele conseguia acabar com as ilusões usando os olhos da verdade. Sendo assim, a luta final começa. Alecto assume a forma da mesma criatura que afundou a lanterna de Delos, revelando que era ela o tempo todo. Em mais uma ilusão, Kratos começa a enxergar um cenário de batalha marinha no meio de um redemoinho, e assim ele enfrenta as fúrias numa batalha violenta. Até que no fim, Kratos consegue superar as ilusões de Tisífone e a forma monstruosa de Alecto. Ele elimina Daemon usando os olhos da verdade e parte para cima de Tisífone. A Fúria tenta impedir Kratos de todas as formas, até mesmo assumindo a forma de Lisandra para fazê-lo hesitar. Mas Kratos não se deixa ser enganado mais uma vez e quebra o pescoço de Tisífone, a matando imediatamente. Assim, Kratos parte para cima de Alecto, que diz que viver na verdade só vai lhe trazer dor e sofrimento. Mas mesmo assim, Kratos a ignora e crava as lâminas do caos no peito de Alecto, matando a rainha das fúrias e destruindo todas as juras. Kratos estava livre. Com isso, Kratos volta para casa, para sua verdadeira casa dessa vez, em Esparta. Orcus aparece, parabenizando Kratos pela vitória e dizendo que, no seu lugar, ele talvez teria cedido e aceitado voltar para Ares para viver numa ilusão confortável. Mas Kratos prefere viver na verdade. Mas a verdade tem um preço. O problema é que Orcus não traz boas notícias. Ares continua mantendo seu elo com Kratos, mesmo depois das fúrias terem sido mortas. O motivo disso é que, depois que eles dois foram capturados, as fúrias fizeram de Orcus o guardião da jura de Kratos mais uma vez. Isso quer dizer que, para Kratos finalmente se libertar do seu elo com o deus da guerra, Orcus deve morrer. Kratos não queria fazer isso. Depois de tudo que eles passaram, ele considerava Orcus como um amigo. E ele já derramou muito sangue inocente. Mas ele não tinha escolha, e era isso o que Orcus queria. Orcus nunca foi o guerreiro que o seu pai queria que ele fosse. Então pelo menos ele queria ter uma morte digna. Sendo assim, ele pega uma espada e a coloca nas mãos de Kratos, pedindo pelo golpe final. Então Kratos crava a espada no estômago de Orcus, o matando. Com a morte de Orcus, a jura de sangue entre Kratos e Ares finalmente foi desfeita. E junto, as lembranças, antes turvas, na mente de Kratos, vêm à tona. Kratos finalmente se lembrou completamente do motivo que o fizeram renegar o seu juramento com Ares. Ele lembrou da cena da morte de Lisandra e Calíope, provocada pelas suas próprias mãos. Essas lembranças intensas voltaram com um grande impacto e se transformariam nas visões que Kratos teria a sua vida toda a partir daí. Esse era o custo da verdade. Sem mais o que fazer, Kratos queima sua casa, com Orcus dentro, dando um funeral espartano ao seu amigo. E assim, enquanto o único lar que conheceu arde em chamas, Kratos partiu para sua jornada em busca de redenção. Uma jornada para se livrar dos seus pesadelos. E uma grande jornada de vingança contra Ares, o deus da guerra. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Esse é o começo cronológico das histórias de God of War. E muita coisa aconteceu a partir daí, tanto em jogos quanto em quadrinhos. Então as sequências são histórias
para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.